Sejam todos muito bem-vindos ao Meimei Coquitlam Society, Casa Espírita no Canadá, na cidade de Coquitlam, na região de Vancouver. Hoje, no dia 19 de maio de 2026, nós estamos recebendo com muito carinho, com muito amor nos nossos corações, com muita honra, a companheira Cacá Rezende. Cacá Rezende é uma companheira espírita que traz o evangelho através da música, traz ensinamentos através das suas letras e da sua linda voz. E ela, com muito carinho, aceitou estar conosco hoje para esse evangelho musical. A Cacá Rezende, ela está temporariamente em Boston, nos Estados Unidos, e lá ela participa do Allan Kardec Spirit Society, e no Brasil, em Goiânia, do Posto de Auxílio Espírita. Nós vamos então convidar o Paulo para fazer a abertura. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Cacá. Vou ler o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, escrito, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é a 121. Amizade e compreensão. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quando as plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueça, não te esqueças da atenção do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Bom, depois dessa mensagem linda, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, os mentores dessa casa, agradecendo por esse momento de reunião, de amizade, por que não? E em que nós, com um objetivo comum de nos tornarmos melhores pessoas, estamos aqui reunidos tentando colocar em prática o Evangelho de Jesus. E agradecemos também a presença da nossa querida palestrante, Cacá Rezende, que, através da sua música, vai passar o Evangelho para nós hoje. Muito obrigado, que assim seja. É com você, Cacá.
pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento em que estamos juntos de forma presencial e virtual, o desejo sincero de trazer a energia do Cristo e o teu evangelho de amor para o nosso coração. E nesse instante eu vou começar dizendo para vocês o tema das nossas reflexões de hoje. É o nome de uma música que eu compus, se chama Todo Dia um Movimento. E o tema da palestra é Todo Dia um Movimento com Cristo. E nós vamos começar com o Senhor da vida, que nos permitiu trazer o Cristo para ser para nós o caminho, a verdade e a vida. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Toda manhã ao nascer do sol eu vejo o seu olhar me despertar, me convidar para um novo dia. Em cada momento em que a dor vem me procurar, logo sinto você me embalar e dizer: tudo passará. É maravilhoso te perceber em cada ser. É maravilhoso poder sorrir, sonhar, viver. Pai, estás dentro de mim, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-me beber na fonte fecunda e infinita. Pai, estás dentro de mim, eu posso sentir a cada pulsar do meu coração a sua mão a me guiar e sua voz falando baixinho pra mim: meu filho, estou aqui. A providência divina, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está em movimento incessante por nós e para nós. Segundo Joana de Ângeles, o psiquismo divino flui através de nós. Deus sustenta-nos e conduz-nos todos os dias das nossas vidas. Há um fluxo e refluxo de força que nos percorre o ser e nos conduz ao prosseguimento. De nós depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-nos a essa força divina e vital, tudo se nos torna acessível e poderemos chegar ao bom termo das nossas aspirações em paz. Então, de nós depende coordenar os movimentos. E de quais movimentos estamos falando, meus amigos, meus irmãos encarnados e desencarnados? O movimento, os movimentos do espírito imortal que somos todos nós, criaturas de Deus, que para Deus retornaremos à medida que, como aprendizes que somos, formos descobrindo o caminho de Deus em nós. E como Deus é generoso, está sempre em movimento, num movimento sublime de amor e carinho, Ele nos enviou Jesus para nos trazer
várias lições. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Sabe pra quê? Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Amar e servir, amar e servir. Fora da caridade, não há salvação. E se o Espiritismo é uma verdade, se ele deve regenerar o mundo, é porque ele tem por base o movimento da caridade. Caridade nada mais é do que amor em movimento. Amor em ação. O coração de todo cristão. No coração do cristão, o sonho se faz verdade, pois grande dama se aloja, cheia de graça e bondade, doce, gentil, paciente, repleta de compaixão. Sabe que qualquer pessoa é com certeza um irmão. Caridade, ela é o amor em ação. Caridade, o coração do cristão. Mestre Jesus, quem é ela? Benevolência, indulgência e perdão. Allan Kardec reforça: sem ela não há salvação. Por onde passa, ilumina, tem uma luz diferente, sacia a fome do corpo, cuida da alma da gente. Caridade, ela é o amor em ação. Caridade, o coração do cristão. Caridade, ela é o amor em ação. Caridade, o coração do cristão. Doce dama dos nossos sonhos de paz, és o Cristo, ontem, agora e pra sempre entre nós. Vem e fica, não deixe que a gente te esqueça jamais. És Jesus e Kardec nos dias atuais. Caridade, ela é o amor em ação.
quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, porque ele diz: toda vez que fizerdes a um desses pequeninos meus, é a mim que o fazeis. E todas as vezes em que tiramos o peso do julgamento e fazemos um exercício diferente de sermos indulgentes, estamos também sendo caridosos. Meus amigos, somos tão crianças, tantas vezes somos sombra, tantas vezes somos luz, e ainda vacilantes no caminho por Jesus. Mas o Divino Mestre nos orienta que o Criador quer eliminar todo o pecado, mas jamais o pecador. Portanto, perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio e o som tá bom? Alguém responde aí pra mim no chat, tá tranquila aí, Aline? Ok. Tá ótimo. Pois então, pessoal, ensina-nos o Evangelho. A caridade mais fácil de todas é a esmola. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é ressignificarmos os nossos próprios ressentimentos. Perdão acalma, serena a alma. Sabe o que mais? Emagrece, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdoa. Benevolência, indulgência, perdão, movimentos tão sagrados para nos trazer a conexão com o melhor que há em nós, com o divino que há em nós, com a possibilidade da gente ajudar a construir esse mundo novo, esse mundo lindo, que começa entre as quatro paredes do nosso lar e que começa especialmente dentro daquilo que a gente pode plantar no coração das crianças. Ensina-nos o Evangelho. Quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e colocai todos os seus esforços e o vosso amor em aproximar de Deus essa criatura. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Toda alma que encarna na terra é promessa de fruto bom. Portanto, levemos os nossos pequeninos
para a evangelização. Evangelização que inicia desde a pré-concepção, continua no ventre, vai para os bebês, para as crianças, para os jovens, para a vida adulta, para a idade da maior experiência, depois que o espírito desencarna, e assim sucessivamente. Leve seu filho para a evangelização. Coopere com Jesus nesse movimento de construção de um mundo melhor. Toda criança é promessa de fruto bom. Toda criança é semente com potencial de virar milhares de flores, milhares de frutos bons. Parece que tem alguém aí na evangelização, não tem? Acredite só sim, sementinha de amor. Só precisa me regar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar. A alegria de viver e o amor agradecer. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais. Semear a paz. Cacá? Oi? Oi. Paulo está sugerindo eu dar uma Oi, olhadinha. Cacá, eu acho que o áudio voltou para aquele. Ah, voltou mesmo, perdão. Deu para ouvir? Quer que repete? Você Deu pra ouvir. deu para ouvir. Deu para ouvir? Podemos seguir? Podemos. Sorry. Ok. Minha irmã também tá aí, viu, Aline? A família hoje tá toda lá de Goiânia para aqui me prestigiar. Sim, eu vi, ela escreveu ali no chat. Falei Tá com ela. vendo? É Paula. Paulinha. Paula. Bom, Paulinha, muito obrigada. Já que a minha família tá aqui. Já que a minha família tá aqui, vamos conversar um pouquinho de família, né? Família é um tema tão especial pra gente, né? Nossa primeira escola, o primeiro lugar onde a gente começa a exercitar todos os atributos que Deus gravou em nós. E a doutrina nos ensina o que Jesus já fazia desde pequenino em família. Dedica uma das 7 noites da semana ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa entrar na sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a sua família e ora. Jesus virá em sua casa se você estiver de coração aberto, mesmo que seja só você na sua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturamos o feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. Com seu evangelho eu chego lá. Turu, turu, turu. Jesus, seja bem-vindo em nosso lar.
tristezas, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio para nos ensinar. Sua mãe, Maria Santíssima, dizia para nós: tudo passa. Até hoje ela diz, até hoje ela cuida, especialmente das almas que sofrem da desilusão de viver. Mas Maria diz: tudo passa. Só o amor de Deus é suficientemente forte para jamais passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Meus amigos, até a nossa dor se movimenta, até a nossa dor passa. Então, o que a gente faz enquanto ela não passa? Há uma ferida no coração, ergue os olhos para a imensidão. Tem tanta coisa para consertar. Começa já, alma, contempla dentro de ti novos rumos reconstruir, amor, perdão, luz, redenção. Começa já, renova a esperança que outrora deixava o brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Renova a esperança que outrora deixava o brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Só não passa todo amor de Deus, tudo que o Pai mais quer é te ver feliz. Enxuga o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Os momentos de alegria também passam, são passageiros e renovam as nossas energias para que, enquanto estivermos em trajetória evolutiva, possamos suportar os momentos em que fomos colocados à prova. Tudo passa. Estamos quase encerrando nossa reflexão, mas antes eu queria contar uma historinha muito rápida para a gente poder fechar. É uma historinha do livro Alvorada Cristã e ela se chama O Pior Inimigo. Nessa história, um homem muito bom, muito virtuoso, muito querido por suas habilidades, não só no trabalho, na lavoura, como no trato com as pessoas, ele foi visto pelos inimigos da humanidade, que são o desânimo, a preguiça, a ignorância, a calúnia, a discórdia e a maldade. Esses inimigos se juntaram para destruí-lo. Primeiro veio a maldade, depois a calúnia, depois a ignorância, depois a discórdia, depois a preguiça. E nenhum desses inimigos conseguiu derrubar esse homem bom e trabalhador. Para a preguiça, que dizia que ele estava trabalhando demais, que precisava descansar, ele dizia que o pai trabalhava o tempo todo, que o que ele contribuía era muito pouco
E ele ia continuar fazendo. Para a maldade e para a ignorância, que chegaram com todas as armas para destruir suas forças, ele diz: eu posso até ficar sozinho, mas eu tenho a força do bem a meu favor. Estão todas perdoadas. O mesmo aconteceu com a discórdia, o mesmo aconteceu com a calúnia. Mas um outro inimigo foi chegando devagarzinho. Ele não fez nenhum alarde, mas ele foi direto ao coração. Começou a dizer para esse homem e a questionar esse homem: para que ser tão bom? Para que fazer tudo aquilo? Se um dia ele ia morrer? Se Deus, que é o Criador de tudo, resolve tudo, para que ele estava fazendo aquilo? Ele era tão pequeno diante de tantas necessidades. E ouvindo as sugestões do desânimo, esse homem bom dormiu 100 anos. Meus amigos, nós sabemos que 100 anos diante da eternidade é um tempinho bom para a nossa evolução. Mas pelo menos ele dormiu só 100 anos. Porque a misericórdia divina é tão grande que não deixa ninguém dormindo muito tempo. O tempo do fruto brotar, o tempo do fruto germinar, ele chega. Mas ele poderia ter impedido esse sono tão profundo de 100 anos se ele não tivesse deixado o desânimo fazer morada. Aquele homem forte e bom que triunfara de todos os combates contra a maldade, contra a ignorância, contra a calúnia, contra a preguiça, ele simplesmente ouviu as interrogações do desânimo, que é o nosso pior inimigo, e que ele habita dentro de cada um de nós. Por que que eu estou trazendo isso agora? Porque todo o objetivo da canção Todo Dia um Movimento é sugestão de Santo Agostinho para que a gente possa incessantemente se movimentar no exercício de se autoconhecer e perceber as sugestões boas e ruins que nos chegam, e especialmente multiplicar os nossos talentos e as nossas habilidades, porque somos todos, em essência, luz. Somos todos filhos da luz. E hoje, mais do que nunca, substituir o desânimo pelo bom ânimo é compromisso de todo discípulo de Jesus, todo aquele que se esforça para exercer a caridade. Discípulo de Jesus. Todos nós aqui, né? Ok? E a doutrina espírita, como doutrina de movimento, de transformação moral e de esforço no bem, a boa nova, a boa notícia prometida há tanto tempo atrás por Jesus, para nos explicar e nos fazer compreender a vida que é real, a vida espiritual, ela chega com um arsenal de ferramentas para manter em nós o bom ânimo. Então, se aquele homem, a primeira leitura que o nosso amigo fez da amizade, né? Fiquei pensando, se aquele homem tivesse um amigo leal ali, que chegasse nele para dar um apoio, quem sabe ele não tinha dormido, né? Esse tempo todo. Então vamos prestar atenção. A gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda quando a gente está precisando, quando a gente está triste, quando a gente está com ideias negativas. Tem muita gente boa. A gente pode pedir ajuda para Jesus através do recurso da oração, para o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um. Todos nós temos um trabalhador, gente, que se comprometeu a ficar conosco a encarnação inteira. Vamos pedir ajuda para ele. Vamos cuidar de nós. Vamos fazer esse movimento de auto-amor, de autocuidado. Fazer metas pequenas diárias, porque essas pequenininhas lá na frente, elas se transformam em grandes metas. E fazer aquilo que Santo Agostinho ensinou pra gente descobrir Deus em nós. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia, o que foi que eu fiz, se foi tudo bem, fui feliz também, será? Será que desde
atenção, ouvi direito a minha emoção. Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. A gente começa o dia orando, pedindo, agradecendo e louvando. Cuida dos nossos pensamentos, cuida daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala. Faz esse movimento de autocuidado, foge das culpas, valoriza as pequenas conquistas, sem superestimar as metas. Um passo de cada vez, mas com propósito, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Contornar os problemas, ao invés de bater de frente com eles, buscar ajuda, ter olhos de ver as próprias necessidades e o valor do outro e a necessidade do outro. Um olhar de indulgência, um olhar de empatia, vale ouro. Faça um movimento todo dia antes de dormir. Foi tudo bem? Fui feliz também? Todo dia antes de dormir, minha emoção, corpo e coração. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento e vou dormir. Depois disso tudo. Mas antes de dormir, a gente fecha os olhos, imagina a gente sentado naquele monte maravilhoso, sabe, aquele monte Galileu, onde Jesus ia lá pregar as bem-aventuranças, trazer a boa nova para os aflitos. E aí nesse instante agora, meus amigos, aqui tá quase na hora de eu dormir. No Brasil o pessoal já deve estar dormindo. Aí tá cedo, né? Mas independente, que a gente possa hoje em especial dizer para Jesus: naquela tarde azul eu pude te sentir, no Monte Galileu teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estamos aqui, tão pequeninos, a te seguir. Tomamos nossa luz, somos fermento do Evangelho de
Jesus. Que assim seja. Que a gente saia daqui hoje com muita disposição para fazermos movimentos de bom ânimo e de amor em ação. Nós merecemos ser felizes, mas sem movimento vai demorar um pouquinho mais. Obrigada, pessoal. Foi uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Gratidão, Cacá.